Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esteroides anabolizantes. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. O primeiro relato da utilização de testosterona para fins de melhora do desempenho, ela vem na década de 50, quando foi usada aí por atletas russos durante o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso realizado em Viena. Com relação aos Jogos Olímpicos, a batalha contra o doping ela foi iniciada em 1960 e o uso dos esteroides anabolizantes ele foi proibido em 1964. Um dos casos de doping mais divulgados ocorreu nas Olimpíadas de Seul, em 1988, quando o atleta Benjamin Johnson ele foi pego no exame de doping, sendo constatada a presença de estanozolol na sua urina. E outro caso também de bastante repercussão ocorreu nas Olimpíadas de Sydney em 2000, em que diversos atletas apresentaram nandrolona nos seus exames de doping. O uso de esteroides de agentes hormonais, como auxílios ergogênicos em esportes competitivos, ele começou no final da década de 40 ou ali por volta do início da década de 50. Entre as décadas de 50 e 80, o que era predominante era o uso dos esteroides anabolizantes. E na metade final da década de 80, o hormônio do crescimento humano, ele começou também a ser utilizado e as mulheres começaram a utilizar contraceptivos orais para verificar se a manipulação dos seus ciclos menstruais poderia facilitar aí o seu desempenho atlético. Aqui eu trago alguns dados dos Jogos Pan-Americanos, em que houve resultados positivos, a gente pode ver aqui o expressivo uso de anabólicos, então em diferentes Jogos Pan-Americanos, mostrando como ele é bem utilizado em relação aos demais tipos de doping. Tanto os esteroides anabolizantes quanto o hormônio do crescimento, eles foram proibidos para todos os esportes e os riscos médicos associados ao seu uso são muito altos. Então, iniciando aqui os esteroides anabolizantes, os esteroides anabólicos androgênicos são compostos naturais ou sintéticos semelhantes ao hormônio masculino testosterona. A testosterona é o hormônio esteroide androgênico mais importante produzido aí nas células de Leydig, nos testículos. Nas mulheres, ela é produzida em pequena quantidade pelos ovários e em ambos os sexos é sintetizado pelo córtex da suprarrenal. Os hormônios andrógenos e estrógenos, eles são responsáveis aí pelas características sexuais tanto de homens quanto mulheres. E a testosterona, ela possui como efeitos androgênicos o engrossamento da voz, o crescimento de pelos no pubis, axilas e face e aumento aí da libido. Como efeito anabólico, é responsável pelo crescimento da musculatura esquelética e dos ossos, o que chama atenção aí nos esportes. Então aqui eu trago um quadro retirado de Fortunato, Rosenthal e Carvalho de 2007, e ele traz aqui na tabela um resumo dos efeitos androgênicos e anabólicos dos esteroides anabolizantes, Então, como efeito androgênicos, a gente vê o desenvolvimento da genitália interna e externa, espessamento das cordas vocais, aumento da libido e da secreção das glândulas sebáceas, aumento de pelos e padrão masculino de pelos pubianos. E efeitos anabólicos, o aumento da massa muscular esquelética, aumento da concentração de hemoglobina, aumento do hematócrito, aumento da retenção de nitrogênio, diminuição da gordura corporal e aumento aí da deposição óssea de cálcio. Esses esteroides, ele acelera o crescimento pelo aumento da velocidade de maturação óssea e pelo desenvolvimento da massa muscular. O desenvolvimento de esteroides sintéticos, eles veio permitir a alteração da composição
bioquímica natural desses hormônios para reduzir as propriedades androgênicas, que são as masculinizantes, que não é de interesse no meio esportivo, e aumentar os efeitos anabólicos sobre os músculos, que é interesse aí, entre os atletas. Dentre as modificações estruturais está a introdução do grupo metil e um grupo etil na posição do carbono 17 alfa, e isso permite que seja administrado também por via oral, o que desencadeia uma menor degradação da droga no fígado, então ela fica mais tempo no seu organismo. Outra modificação é a esterificação do grupo 17-hidroxi com uma longa cadeia de moléculas de hidrocarbonos, o que atrasa também a biodegradação dos esteroides pelo organismo. Outros tipos de modificação realizados sobre a molécula de testosterona estão relacionados à alteração nos seus anéis estruturais, proporcionando então aumento da atividade desses hormônios. Devido às suas ações anabólicas, como síntese proteica, aumento das reservas energéticas e redução no tempo de recuperação após o treinamento intenso, são utilizados aí pelos atletas para melhora do desempenho físico. Aqui eu trago o resultado de 2008 e a gente pode ver, como os agentes anabólicos, foram encontrados em maior prevalência em relação aos outros tipos de dopagem. Aqui também a substância mais identificada em cada grupo agentes anabólicos endógenos e exógenos. Então a gente vê aqui, por exemplo, em um bom percentual de testosterona. Os praticantes de exercício físico do ambiente fitness, da academia, eles também utilizam agentes anabolizantes, como para melhora da sua aparência. Muitas vezes eles querem ter um ganho rápido de massa muscular, mas mais para frente a gente vai ver os riscos associados à utilização desses anabolizantes. Ele também tem um importante papel terapêutico em diversas patologias. A gente vê aqui nessa imagem que com a idade ocorre uma redução da produção de testosterona, e muitas das vezes essa redução ela é tão drástica que o idoso ele tem que fazer uso hormonal para que ele não tenha uma perda muito grande de força. Então aqui eu trago uma imagem de Silva et al. 2006 que mostra fatores relacionados à gênese da sarcopenia do idoso, que é a redução dessa massa muscular. Então a gente vê aqui que fatores hormonais, nutricionais, metabólicos e imunológicos vai reduzir essa massa muscular e essa força muscular, Ocorre então a redução das unidades motoras, das fibras musculares e a atrofia muscular. A atividade física, ela vem aí para auxiliar nessa sarcopenia, É importante que o indivíduo ele se mantenha ativo, porque essa sarcopenia ela pode trazer quadros de fraqueza e imobilidade, e isso faz com que o idoso ele tenha uma incapacidade e perda da sua independência, Então aí mostrando o risco dessa sarcopenia. Quais os benefícios ergogênicos sugeridos do uso de esteroides anabolizantes? Aumento da massa isenta de gordura e da força. As alegações iniciais de que a capacidade aeróbica melhora com seu uso também chamou a atenção dos atletas de endurance. Também foram postulados como facilitar a recuperação de períodos exaustivos de treinamento. A maior incidência de uso ocorre entre atletas de força e de velocidade, seguido pelos atletas de resistência e esportes coletivos. Então, ocorre aí um aumento da síntese proteica, aumento das reservas energéticas e a redução no tempo de recuperação pós-treino. Existem efeitos controversos, E ele depende de fatores como sexo, conduta do estudo, regime de aplicação, como que foi feito e duração do protocolo. Então, por isso, é visto bastante resultados ainda controversos. Atletas de modalidade aeróbicas utiliza para evitar o catabolismo, aumentar a síntese proteica, melhorar a disposição para o treinamento,
aumentar a produção de eritropoetina e a entrega de oxigênio nos tecidos, né, o que é benéfico para esse tipo de modalidade. O que se tem de efeitos comprovados, né? Os resultados das investigações iniciais, eles foram quase que igualmente divididos entre benefícios ou não. Um problema de quase todas as pesquisas realizadas nessa área, que até o momento, né, é a impossibilidade de se observar os efeitos das doses da droga utilizada nos esportes, porque muitas vezes o atleta ele utiliza umas doses muito altas, o que os estudos, né, não fazem justamente para cuidar da saúde aí dos seus avaliados. Podem aumentar a massa e a força muscular, né, pelo aumento da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. E, além disso, proporciona mudanças na sensibilidade do cálcio, aumento da hipertrofia e da hiperplasia, o que também iria auxiliar nesse aumento da massa e das forças muscular. Porém, gente, o efeito é dose dependente, né? Muitas vezes a pessoa ela inicia com uma dose inicial e para ela continuar tendo esse efeito, ela tem que ir aumentando as doses, o que traz muitos riscos à saúde. Em relação à administração, né, nós vemos a utilização em ciclos, que é utilizado de tempos em tempos, com variação de 4 a 18 semanas. Também em pirâmide, em que vai ter um aumento progressivo das doses. O stacking, a utilização de vários esteroides ao mesmo tempo. E são doses suprafisiológicas que pode chegar até 500 miligramas por dia, consumido por várias semanas ou meses, né? Então, os atletas eles utilizam doses muito altas para conseguir o objetivo que eles pretendem. Mas o intuito aqui principal da aula, além de mostrar, né, o papel desses esteroides, é alertar sobre o risco do uso desses esteroides, né, que deve ser evitado pelos atletas, porque essas drogas elas são ilegais e os atletas que utilizam ela podem ser banidos do esporte. Os usuários eles fazem uso de doses suprafisiológicas, chegando a 10 a 100 vezes maior do que as doses terapêuticas, isso é um risco. Tem grandes riscos médicos associados ao uso de esteroides, especialmente as doses maciças que são utilizadas pelos atletas. Pode levar ao fechamento precoce das epífises dos ossos longos, o que pode ocasionar uma estatura reduzida. Suprime a secreção de hormônios gonadotróficos, né? Inibindo essa secreção natural. Nos homens, a diminuição da secreção de gonadotropina pode acarretar atrofia testicular, diminuição da secreção de testosterona e redução da contagem de espermatozoides. A diminuição da testosterona pode acarretar aumento de mamas nos homens. Nas mulheres, a redução das gonadotropinas compromete o processo de ovulação e secreção de estrógeno e a menstruação. E esses distúrbios hormonais na mulher podem levar à masculinização, atrofia das mamas, aumento do clitóris, engrossamento da voz e crescimento de pelos faciais. Também pode surgir acne, calvície, deformação permanente, lesão hepática com tumores hepáticos, cardiomiopatia, comprometimento aí do músculo cardíaco, redução do HDL, que é o colesterol bom, né, e risco de coronariopatias de infarto do miocárdio, doenças infecciosas, aumento da tolerância à glicose e resistência à insulina e diminuição aí dos hormônios da tireoide. Mostrando então diversos riscos aí para a saúde, né? Aqui eu trago uma imagem de Carmo Fernandes Oliveira, 2012, em que mostra, né, os efeitos dos esteroides associados ao treinamento físico sobre o sistema cardiovascular. E a gente pode ver, né, o coração treinado do indivíduo, né? E aí, quando utiliza os esteroides anabolizantes, né, o coração treinado dele mais os esteroides. Então, o que a gente vê? Uma redução da densidade capilar, do fluxo sanguíneo, o aumento da fibrose, da apoptose,
o aumento da angiotensina 2, tudo isso causando um prejuízo da função cardíaca aí do atleta. Associado a isso, nós vemos o aumento do comportamento agressivo do atleta. Isso pode ter um aspecto positivo no esporte, mas quando ultrapassa um limiar, isso tem um efeito negativo aí no meio esportivo, o que pode trazer prejuízos também para os seus companheiros. Agora a gente vai ver brevemente sobre o hormônio do crescimento humano, que também vem sendo utilizado pelos atletas e é doping. Esse hormônio ele estimula a lipólise e inibe o fracionamento dos carboidratos, ocorre um aumento da síntese de enzimas, promove o crescimento e a hipertrofia muscular pela facilitação do transporte de aminoácidos para o interior das células. Durante a década de 80, percebendo as inúmeras funções desse hormônio, os atletas eles começaram a investigar o hormônio do crescimento humano como uma possível substituto aí, ou complemento ao uso de esteroides anabolizantes. Sendo que os benefícios ergogênicos sugeridos são estimulação da síntese proteica de ácidos nucleicos no músculo, estimulação do crescimento ósseo, alongamento, aumento da lipólise, acarretando o aumento dos ácidos graxos livres e diminuição da gordura corporal, aumento dos níveis de glicemia, melhora da recuperação após lesões musculoesqueléticas. Os efeitos no exercício físico seriam a diminuição do catabolismo proteico e oxidação de glicose, o aumento da mobilização dos ácidos graxos no tecido adiposo. Os efeitos do hormônio do crescimento no metabolismo proteico, ele depende da interação entre o hormônio do crescimento, as IGFs e os substratos, em especial as proteínas. Lembrando que as IGFs são um fator de crescimento aí semelhante à insulina, vocês já devem ter ouvido falar. Os efeitos no metabolismo proteico e desempenho, então aumenta a síntese proteica ou reduz a sua degradação, aumento na liberação de IGF-1, que são esse fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, aumento na quantidade de massa muscular, aumento na força, aumento do VO2 máximo, aumento do peso corporal, mostrando aí, como que ele pode auxiliar nesse ganho de massa muscular. Os efeitos anabólicos sobre a massa muscular é mais pronunciado em situações de ausência ou redução de sua síntese e em caso de administração suprafisiológica, que é um risco aí para a saúde do atleta. Então, agora falando um pouquinho sobre os riscos do uso de GH, ele pode ocorrer acromegalia, que é o crescimento anormal das extremidades do corpo, mãos, pés e rosto, em decorrência do uso, após os ossos eles já terem se fundido. Além disso, os órgãos internos geralmente aumentam de volume e pode ocorrer fraqueza muscular e articular e com frequência aí uma cardiomiopatia. A cardiopatia é a causa mais comum de morte pelo uso de hormônio de crescimento e a intolerância à glicose, o diabetes e a hipertensão também pode ocorrer em decorrência do uso desse hormônio. Então, enfatizando aí os riscos associados ao uso desse hormônio do crescimento. Aqui foram as referências utilizadas para essa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!